Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Seja bem-vindo à nossa lição de número 8 da faixa etária de adultos, do nosso terceiro trimestre de 2023. Estamos estudando durante esse trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição de hoje traz o seguinte assunto a ser tratado: transgênero. Que transrealidade é essa? Texto áureo, Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Na verdade prática, a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida como o sexo divinamente criado. Temos uma leitura bíblica em classe em Gênesis 2:7, quando diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 18, nossa lição, a leitura continua no 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: agora esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Vivemos, em um período em que o corpo humano e a sexualidade tornaram-se questões relevantes. Reina uma nova ortodoxia progressista, que tem como objeto ou projeto impor uma agenda desconstrucionista de cima para baixo, negando a base da biologia e também da fé, e revelando uma verdadeira agressão identitária. Isso mesmo. Isso ocorre porque há movimentos com embasamento filosófico e crítico que recebem certa benevolência das mídias quanto à divulgação de suas agendas. Por isso, temos o objetivo de tratar este assunto diante da palavra de Deus, nossa regra de fé e prática na vida cristã. Tratar do assunto. O objetivo não é atacar quem quer que seja, mas temos o compromisso de mostrar a posição da palavra de Deus para toda a humanidade. Então temos aqui o objetivo, ou os objetivos da lição de hoje, que é explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade. E reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. E, por último, elencar os efeitos da ideologia transgênica. Vamos à nossa introdução, ao nosso comentário. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. Ou seja, o homem, seu órgão, o seu sexo, diferente da mulher. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nesta lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus
quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. Primeiro tópico: compreendendo o pensamento da transgeneridade. Identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Ou seja, o que o pessoal aqui das ciências sociais, né, esses movimentos feministas e tal, o que eles começaram a defender ou anunciar para as pessoas, isso se espalhou pelo mundo inteiro, de que as pessoas, no caso o homem não nasce homem e a mulher não nasce mulher. É uma coisa cultural. Eles desta forma ignoram, né, quando nasce um menino, até mesmo quando faz uma ultrassom, e que o pai e a mãe perguntam, é homem ou mulher? Resposta? Homem. Por quê? Porque no exame foi visualizado o órgão genital que é para o masculino. Então ignoram tudo isso, né? As características biológicas do sexo. Assim argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com seu sexo no nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinadas pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Esse pensamento, né, essa ideia, ir contra a natureza. Claro, que dois homens não se completam, mas um homem e uma mulher se completam. Né? Isso é bem interessante. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. 2. Cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados: cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina, que se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculina, que se reconhece homem. Esse é o cisgênero. Transgênero ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou o que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. É o contrário, o inverso daquilo que é natural. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. Isso é o transgênero. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN+. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, letra A, heterossexual, que é quando a atração é pelo gênero oposto. Ou seja, o homem sente atração pela mulher, a mulher sente atração pelo homem. Existe agora uma outra forma, que é o homossexual, que é quando a atração é pelo mesmo gênero. E o bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros.
Essa pessoa sente atração tanto por pessoa do mesmo sexo, como por pessoa do sexo diferente. E existe também o assexual, que é quando inexiste atração por gênero algum. Essa pessoa não quer saber de absolutamente ninguém para essa área. Né? Totalmente neutro. E letra E, pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binários, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino, nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente entre todo tipo de relação sexual. Não existe uma relação definida. Né? Segundo tópico, reafirmando a visão bíblica de gênero. A constituição biológica do hebraico Adam. O homem não foi formado do pó úmido da terra. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. A declaração de fé das Assembleias de Deus professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias. Uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, espírito e alma. Isso aparece em 1 Tessalonicenses 5:23, quando diz: "E todo o corpo, alma e espírito sejam conservados santos para a vinda do Senhor Jesus." Desse modo, o corpo físico é invólucro das partes imateriais, ou invólucro. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais, X e Y, determinam o sexo masculino, ou macho, e os cromossomos XX determinam o sexo feminino, ou seja, a fêmea. Então, essa diferença vem desde a geração, desde os cromossomos. Né? Existe essa diferenciação entre o homem e a mulher. Portanto, sendo possível determinar, através de exames, se o corpo, por exemplo, um corpo encontrado, é de homem ou de mulher. Agora vamos à constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original, que é aquela que Deus deu desde o início. Essa renovação é obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo, como aparece em Romanos 8, verso 2 ao 5, verso 13, verso 14, e o texto que já lemos de 1 Tessalonicenses 5, 23. Assim, aos salvos, a Escritura diz: "Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal." Romanos 6 e 12. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas, e isto não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Temos Êxodo 20, verso 14. Temos também Romanos 1, verso 26 e versículo de número 27. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, verso 18 ao verso de número 20. A constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. É só um parêntese aqui interessante. Essa questão da sexualidade humana não é uma imposição da igreja. É o que está escrito na palavra de Deus, que foi inspirada por Deus ao coração de homens, por cerca de 40 homens que,
embora vivendo longe uns dos outros, tanto no tempo como no espaço geográfico, vieram a escrever em concordância um com o outro, mostrando que a vontade do Espírito Santo ficou bem expressa no texto sagrado. E essa vontade revela para nós que Deus criou o homem, macho, a mulher, fêmea, ambos se completam. Então, sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Gênesis 2 e 24. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Nós pegamos aqui Mateus 19, verso 4 ao 6. Vou só pegar esse versículo aqui para a gente citar para os amados. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Olha isso. E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Homem e mulher formam uma só carne, ou serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqueles que ignoram, por exemplo, os escritos de Paulo, Paulo fala baseado no que aprendeu de Jesus. E o próprio Jesus fala a esse respeito, né? Porque ele é o criador de todas as coisas. Então, o relacionamento sexual conforme idealizado pelo Criador prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal e também na procriação da espécie, que não é possível com pessoas do mesmo sexo. A união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade, um homem e uma mulher, e isto para sempre até que a morte os separe. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social. Não estão biologicamente constituídos, mas estão, aliás, biologicamente constituídos, sexualidade do homem, sexualidade da mulher, e intimamente relacionados um com o outro. Entende como é interessante? O nosso terceiro e último tópico, efeitos da ideologia transgênero. Depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo da sexualidade nas Escrituras é heterossexual desde a sua criação. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual de um homem e uma mulher. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Olha isso. Construção da narrativa. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém, se sentir homem ou mulher, deve sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. O que dizem que os héteros fazem é o que eles estão fazendo.
Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, American College of Pediatricians, publicou que conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, alinhamento da mente com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. B. Meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. Isto é, pesquisas. Não somos nós que estamos inventando. Resultado de pesquisas. O que mais que nós encontramos aqui? A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Muito bem. Linguagem neutra é o terceiro subtópico. O movimento LGBTQIAPN+, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Isso é sério, né? Vamos ver Isaías 5:21, o que está escrito? Isaías, capítulo 5, e verso de número 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. A palavra já previa de que, achando-se sábios, tornaram-se loucos. Isso é muito sério. Conclusão. O sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída nas Escrituras. E, aliás, o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras, existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, o macho, e o feminino, a fêmea. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Não errou. Portanto, ninguém nasce pré-determinado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Mateus capítulo 24, verso 35. A palavra de Deus nos dá uma referência a respeito. Vamos ler esse versículo. Mateus 24, verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus não tem data de validade. Ah, venceu, vamos atualizar. Não, não precisa. Somos nós que temos que nos atualizar com aquilo que a palavra de Deus nos ensina e não querer atualizá-la ao nosso bel prazer. Isso é uma grande realidade, não é verdade? O soberano aqui da história não somos nós humanos. O soberano é Deus, o nosso Criador, diante do qual estaremos um dia reunidos, prestando contas a Ele, os que foram sábios resplandecendo como luzeiros do firmamento, aqueles que não tentaram mudar a sua palavra, mas aceitaram e ajustaram as suas vidas à sua palavra, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma.